Não faça isso antes de assistir esse vídeo. É muito importante que você assista esse vídeo antes de começar qualquer freelance que você tenha em mente. Antes de começar o vídeo, eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho na gringa, crio conteúdo aqui no YouTube e também no Instagram, então já peço para você me seguir lá para a gente bater a nossa meta de 13 mil seguidores e aqui no YouTube também para a gente bater a nossa meta de inscritos. E bora pro vídeo, vamos lá. Não faça isso. O que eu tô falando? Esse vídeo aqui é para falar sobre como que eu me ferrei no meu primeiro freelance, como que, cara, eu tive muita dor de cabeça e eu vejo que muitas pessoas passam por isso, eu passei por isso, logicamente, e esse vídeo aqui é para aconselhar vocês como resolver esse problema, como lidar com isso, né? Como que você pode não ter dor de cabeça no seu primeiro projeto. E eu vou mostrar isso de forma visível, como que foi o meu primeiro projeto e como que eu aprendi, o que que eu aprendi com meus erros, né? Então assim, eu separei esse vídeo mostrando para vocês a situação em si, os problemas que eu enfrentei e o resultado disso tudo, né? E o final vocês já têm um spoiler aqui que eu chorei. Então assim, o que que é um freelance, né? No contexto geral para a galera de desenvolvimento. Um freelance é quando você pega um projeto de um amigo, de um conhecido, ou até mesmo de um cliente, uma pessoa que você não conhece, e faz um projeto para essa pessoa, que seja entregando um site, fazendo um sistema, né? Enfim, um RP, não importa. Se você está desenvolvendo alguma coisa, você está prestando serviço, você está fazendo freelance, você não tem uma ligação direta, né, como uma empresa, enfim, né? Você não tem uma ligação direta com aquela pessoa como se você fosse um funcionário. Não, você está prestando serviço para ela e está desenvolvendo um projeto. Então, meio que fazer um freelance seria basicamente isso. E aí a gente tem alguns problemas quando a gente está fazendo um freelance, principalmente logo no começo, que a gente meio que não percebe e só quando a gente termina o primeiro projeto que a gente meio que vê que a gente poderia ter feito diferente. E isso que eu percebi, eu tive muita dor de cabeça no meu primeiro projeto, apesar de ter sido R$ 2.500 que eu recebi. Vocês vão ver que esse dinheiro não valeu a pena, tá? Não valeu nem um pouco a pena, nem mesmo R$ 1 que eu recebi dessa grana. A única coisa que valeu a pena foi a experiência do que aconteceu comigo e agora eu não sofro mais por isso. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pela situação, né? A situação foi o seguinte: eu tinha acabado de ser demitido do meu emprego, né? Eu virei desenvolvedor júnior, tinha sido demitido, né, por questões pessoais, enfim, de trabalho. Não tem por que eu ficar me aprofundando aqui. Só que após eu ser demitido, o que acontece? Eu tava na faculdade, pagava meu aluguel e eu precisava de dinheiro. Então eu comecei a procurar desesperadamente freelance, só que eu não conseguia encontrar nenhum. Eu já tava um tempo procurando projetos para fazer, landing page, sites institucionais, enfim, qualquer tipo de freelance. E aí eu consegui uma oportunidade, procurando, apareceu para mim um projeto pequeno. E aqui vocês percebem que eu coloquei entre aspas pequeno, porque, né, vocês vão entender, o projeto em si não era tão pequeno. E aí foi uma oportunidade boa para mim, né? Então eu consegui encontrar aquele projeto, conversei com o pessoal referente a ele, comecei a entender o projeto, comecei a entender o escopo de forma meio superficial, né? E aí conforme foi avançando, chegou o veredito, tinha que passar um orçamento para o cliente. E aí, com base nesse projeto que eu peguei, que era um projeto pequeno, na minha visão, né, sendo meu primeiro freelance, eu arrisquei, eu acreditei que o projeto valia uns R$ 5.000. Então eu falei, ó, o projeto para você, para que eu possa fazer ele para você é R$ 5.000. Era o meu primeiro freelance, eu tava até com um pouco de receio. E aí eu chamei um companheiro meu, até chamei um amigo meu para fazer comigo junto o projeto. Então assim, era esses 5.000 e ele ia ser dividido em duas pessoas, ou seja, ia ser 2.500 para mim e 2.500 para o meu amigo. Então eu fui lá e cobrei 5.000. Só que o que acontece? Cobrei 5.000 e o cliente não aceitou esse valor. Falou que o valor estava muito pesado e que não condizia com o tamanho do projeto. Então a gente começou a discutir, começamos a conversar. E quando eu falo discutir, não é briga, tá? É discussão de tentar chegar num melhor acordo. E quem assistiu o meu vídeo anterior sabe que eu menciono isso de valores. A primeira coisa que eu falo para vocês com relação a valores é que vocês nunca devem abaixar num nível extremo o valor. E o que eu fiz no meu primeiro freelance foi exatamente isso. Eu abaixei um projeto que valia 5.000 para metade do valor, baixei para R$ 2.500. Ou seja, eu abaixei bastante, eu dei um desconto bacana pro cara, porque era o meu primeiro freelance, eu queria que ele tivesse confiança em mim. E isso foi um problema, porque você está começando, você tem medo de perder o cliente, você tem medo de não conseguir outro projeto, não conseguir outra oportunidade, e aí você começa a meio que bambear e começa a cair pro lado do cliente. Então ele começa a falar que o projeto tá pesado, que tá muito caro, enfim. E aí nisso eu comecei a baixar o valor. Isso aqui foi um problema muito extremo, assim, foi um dos maiores problemas que eu
cometi no começo do projeto, fora ele, foi acreditar que o projeto era um projeto pequeno. Então, beleza. Cara, cobrei um valor baixo para um projeto pequeno, tinha um escopo meio que razoável, né, na minha visão, até porque eu tinha cobrado esse valor. E aí a gente entra nos problemas. Quais que foram os problemas? O primeiro problema, sem dúvida, foi o escopo. O escopo, ele era incrivelmente ruim. Um dos erros mais comuns no primeiro freela, assim, que qualquer um faz, é aceitar um projeto com um escopo muito aberto, sabe? Quando o escopo ele não tá claro, você e o cliente podem ter expectativas completamente diferentes sobre o que será entregue, sobre o que vai ser entregue, sabe? Para você pode ser algo simples, só que para o cliente pode incluir várias funcionalidades, pode incluir telas, enfim, pode, cara, ser um projeto completamente diferente do que você está imaginando. Então, assim, o primeiro problema que eu enfrentei, e eu confirmo sim, isso foi erro meu, né, da minha parte, em não ter revisado o escopo, não ter questionado mais, porque assim, eu confiei muito na palavra do cliente. Então, assim, o escopo ele veio de forma muito superficial, eu entendi aquilo como sendo o projeto, e isso normalmente, cara, quando vocês não validam, quando vocês não revisam isso, ele gera duas coisas. Primeiro é o retrabalho, né? Se o projeto tem um escopo ruim, você vai ter um retrabalho, você pode ter certeza disso. E a segunda coisa, né, a segunda coisa que gera com base nisso é o aumento de demanda, porque você vai ter que toda hora estar fazendo correção, toda hora vai ter que estar trabalhando e o cliente continua pedindo coisas novas, porque na cabeça dele tudo já fazia parte do projeto desde o início, você que não entendeu. Então, assim, se você não entendeu o que eu tô falando, vamos imaginar o seguinte. O cliente ele chega e fala: "Eu quero um site simples". Você faz o layout, monta as páginas e entrega. Aí ele vai e te responde: "Ah, mas eu achei que teria tela de login, achei que teria um painel para eu cadastrar os produtos, integração do WhatsApp". E aí você fica olhando pra cara dele e fica tipo assim: "Mano, não foi isso que a gente conversou, não foi isso que estava no escopo". E foi isso que aconteceu comigo. O escopo era uma coisa, o que eu fiz foi o que o escopo tava, né, o escopo que me passaram, né, a estrutura ali, só que no fim o cliente falou que faltava diversas telas, faltava diversas funcionalidades. E assim, isso gerou outros problemas. Por quê? Qual foi o meu segundo problema? E eu bato nessa tecla diversas vezes com vocês. Não fiz o documento de requisitos. Vocês têm que fazer o documento de requisito. É um dos erros mais comuns, é não formalizar as funcionalidades do projeto em um documento. Assim, sem dúvidas, quando você está fazendo um projeto, o documento de requisitos, ele é assim, ele é a base de tudo. Se você começar um projeto sem um documento de requisitos, você vai ter dor de cabeça, vai ter muita dor de cabeça. E assim, o que é um documento de requisitos? Eu sempre falo, faz o documento de requisitos, não faz o documento de requisitos. Documento de requisitos funcionais, não funcionais. Mas o que seria o documento de requisitos, né? O documento de requisitos, ele serve justamente para registrar tudo que o sistema vai ter e tudo que ele não vai ter, né, no seu todo. Então, assim, você tem um escopo. O escopo é o que o cliente passa. Com base nesse escopo, você vai gerar o documento de requisitos. Você, como desenvolvedor, você, como gerente do projeto, vai gerar esse documento. Esse documento de requisitos vai ter os requisitos funcionais, não funcionais, vai ter regra de negócio. Ele vai ter todo esse conjunto de coisas para o seu projeto fluir e não ter aquele problema do cliente falar: mas faltou essa funcionalidade. Aí você vai falar assim: opa, peraí, vamos lá. Vão olhar o documento de requisitos e vai ver, pô, essa funcionalidade realmente faltou? Se tiver lá a funcionalidade e você não fez, então sim, ele tá certo em cobrar. Agora, se o cliente fala, cara, faltou isso, isso e isso, e não tá no documento de requisitos, ele não tem que te cobrar. Por quê? Se ele viu o documento de requisitos, ele assinou, você assinou, é aquilo, não tem mais o que ele reclamar. E aí, se o cliente quiser mais coisas, você vai ter que adicionar no documento de requisitos e aí o projeto ele aumenta, ele começa a ter uma complexidade maior. E tendo essa complexidade maior, o valor que inicialmente você cobrou, então digamos que o valor inicialmente que eu cobrei foi de R$ 2.500, ele passa a ser um valor de 3.700, né? Vamos dizer assim. Por quê? Pô, eu acabei de adicionar mais três funcionalidades que não estavam no escopo, vou ter que mexer provavelmente em boa parte do projeto, dependendo do que o cliente pede, então isso vai dar um retrabalho. Além do retrabalho, eu vou ter que gastar mais horas para fazer aquilo. Então,
Sim, documento de requisitos ele é muito importante para vocês conseguirem se organizar como programadores, como desenvolvedores, para conseguir se organizar tanto num time no geral. Então, nesse caso, eu estava com mais um dev. Então, eu estava trabalhando na parte do front-end, na parte da integração e na parte da estrutura num todo, né, entendendo o projeto, e ele estava trabalhando na parte do back-end. Então, assim, cara, imagina, você tá lá trabalhando, vocês entregam o projeto, o cara chega e fala para vocês que faltou coisa. Você vai ter que revirar muitas páginas, você vai ter que repensar muitas coisas, muitas regras de negócios que o seu amigo, o seu companheiro no back-end fez, porque muitas vezes não vai bater com a funcionalidade. Então, assim, isso pode gerar gambiarra, isso pode gerar problemas futuros, pode gerar bugs, pode gerar infinitas coisas. Então, sim, façam documentos de requisitos, porque senão vai surgir discussões que, assim, vai ser sempre ele falando: ah, não era isso que a gente conversou, ah, não era aquilo. Então, assim, documento de requisito é muito importante. E por que eu acredito muito nisso e eu bato muito nessa tecla? Porque quando eu fiz esse projeto, não teve documento de requisito. Tudo foi combinado pelo WhatsApp, sabe? O cliente passando as coisas para mim, eu respondendo ele, a gente conversando, isso no WhatsApp. E aí aconteceu o seguinte problema. Eu falar: "Ah, mas a gente conversou, tá no WhatsApp". Só que eu tinha trocado de celular. Como eu tinha trocado de celular, eu tinha perdido os backups das conversas com esse cliente específico. Não só com ele, mas eu perdi com várias outras pessoas. Então, assim, eu não tinha como comprovar pra ele o que ele tava falando, sabe? Eu não tinha como comprovar que ele tinha falado aquilo pra mim. Pra vocês verem o nível do problema, o fato da gente ter conversado e combinado tudo pelo WhatsApp, cara, gerou uma dor de cabeça absurda. Pra vocês terem uma ideia, esse projeto em si, ele era um projeto de um mês, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um projeto de um mês e ele se tornou, né, um projeto de um mês, se tornou um projeto de um ano. Eu não tô brincando. Virou um projeto de praticamente um ano. Eu comecei esse projeto no final do ano retrasado, né? Peguei esse projeto, acho que foi final do ano retrasado, mais ou menos. Peguei esse projeto, fiz ele em um mês. Janeiro, o cliente começou a reclamar. Então foi janeiro, fevereiro. Fevereiro é complicado, né? Fevereiro. E por aí vai, todos os outros meses. Eu acho que a gente mexeu nesse projeto, não vou falar um ano, mas eu acho que eu mexi nesse projeto mais ou menos até setembro. Isso foi um problema extremo, sabe? Eu passei de um projeto que era de um mês para um projeto que se tornou quase um projeto de um ano, sabe? E não foi algo tipo assim, melhorias, não foi sempre adicionando funcionalidades. Era sempre uma regra de negócio que não existia no projeto antes. Então, assim, a gente entregava a tela e falava: ah, mas falta isso aqui. Mas a gente pergunta: mas o que que é isso? Ah, uma regra de negócio que tem. Então, assim, não tinha documento, não tinha nada, então não tinha por que eu argumentar contra, eu não conseguia argumentar contra o cliente. Ele estava pagando, entendeu? Ele já tinha pagado o valor, ele queria o projeto dele. Inclusive, esse projeto ele tá morto, a gente não tem mais resultado nesse projeto, ele tá parado, sabe? O cliente não consegue usar porque o projeto tá incompleto e a gente não consegue avançar porque não tem acordo das duas partes, a gente não consegue desenvolver a ideia. Então, assim, esse foi o segundo problema que eu enfrentei. E o terceiro, sem dúvida, foi não ter o contrato. O documento de requisitos e o contrato, eles têm que andar lado a lado. E o contrato, ele é o que protege tanto você quanto o cliente. Ele define coisas essenciais, como a forma de pagamento, prazos, responsabilidade, limites do projeto, enfim, são diversas coisas. Sem o contrato, pessoal, o projeto ele fica baseado em apenas confiança. Confiança de forma informal mesmo, você falando para o cara que você vai entregar algo e ele falando para você que ele vai pagar e que é aquilo. Isso daí não existe, isso daí não existe em freelance, isso daí não existe em nenhum tipo de projeto, nem mesmo se você fosse uma agência ou se você fosse uma companhia, sabe? Não importa, você precisa ter um contrato, não tem essa de confiança, não tem essa de que é meu amigo. Vocês precisam ter um contrato para ter aquilo, né, marcado, ter aquilo assinado. Porque isso pode virar um problema sério quando sai do esperado. Isso pode virar um problema que, cara, quebra limites. Da mesma forma que aconteceu comigo. Foi um projeto que quebrou muito. Eu passei muita dor de cabeça com esse projeto e assim, aprendi muito, né, com esse projeto. Sim, isso eu falo pra vocês. Tanto é que quando eu faço vídeos aqui de freelance, quando eu faço vídeos aqui dando dica de como fazer projetos, eu bato muito nessas teclas. E quando eu falo isso, é porque eu tive experiência. E muitas pessoas que estão aí no YouTube, estão nas redes sociais, que fazem vídeo de freelance, fazem vídeo de projetos de programação, eles falam a mesma coisa. Cara, freelance é dor de cabeça. Mas assim,
vocês têm que entender uma coisa, freelance, ele é sim uma dor de cabeça, mas você que tá buscando isso, você que tá querendo fazer um projeto específico para alguém. Se você fala assim, ah, não, mas é pelo dinheiro. Cara, tem diversas formas de você conseguir dinheiro. O pessoal hoje tá crescendo muito com SaaS, enfim. Só que freelance, você fazer freelance é como se você tivesse virando uma marca, né? Então você tá virando uma agência, você tá virando uma pessoa que presta serviço para outras pessoas e você começa a ter seu nome, né, sendo passado pelas pessoas. E querendo ou não, isso é positivo em vários aspectos. Então, assim, existem o lado ruim de fazer freelance, existe o lado bom, mas isso depende, você que tem que perceber isso. E eu percebi da pior forma, né? Eu comecei achando que eu nunca mais ia fazer freelance, porque depois desse projeto eu senti muita, eu sofri muito, tipo, foi muita dor de cabeça. Só que aí, cara, eu pensei, passou um tempo e aí eu pensei, pô, esse não é o único cliente que eu vou ter, sabe? Vai ter pessoas melhores. E aí eu fui começando a ter outros projetos, fui começando a me organizar melhor, fazer o escopo, fazer o documento, né, o contrato e tudo mais. Então, assim, é muito importante que vocês tenham um contrato formal. Por quê? O cliente ele pode simplesmente falar: "Ah, eu vou pagar depois". Ou então: "Ah, não era bem isso que eu queria". Só que se você tem um contrato, ele não vai poder falar isso. Porque sem um contrato você não tem nada formal para garantir pagamento ou limite de mudança, enfim. O documento de requisitos é um documento para vocês mostrar os requisitos. E o contrato é para você formalizar aqueles requisitos e formalizar tudo. Então, muitas das vezes você faz um projeto e você acha o projeto muito bacana que você fez para o cliente. E aí no contrato tá lá. Esse projeto, ele é aberto para você e para o cliente? Tipo assim, o código é 100% do cliente, você pode reutilizar esse código. Tem muito essas questões que a gente não, as pessoas não chegam a falar. Então, assim, se o código ele é 100% do cliente, você não tem direito nenhum, nem mesmo de clonar, tá? Isso não é questão tipo assim, ah, mas ele não vai saber. Gente, não, isso é questão de, assim, é questão jurídica. Isso vai muito mais além do que só fazer um clone do projeto e reescrever algumas linhas de código. Não, o cliente ele pagou pelo aquele código, ele pagou para ter acesso 100% àquilo e para ser 100% dele, exclusivamente dele. Então, se isso está no contrato, vocês têm que respeitar. Assim como se o cliente falar assim: não, o projeto é meu, mas se você quiser reutilizar o código, você pode reutilizar sem problema nenhum. Então, assim, contrato muito importante, documento de requisitos muito importante e ter um escopo bem organizado também, tá? Esses foram os problemas que eu enfrentei e com base nisso eu consegui melhorar de pouco em pouco. E aí a gente chega no resultado. O que que eu aprendi com isso? Eu aprendi, gente, que assim, se você não se organizar no seu primeiro projeto, se você não se organizar em qualquer projeto, você vai passar por sufoco, você vai ter dor de cabeça. E aí você fala assim: "Ah, mas é só isso, é só se organizar?". Não, tem outro tópico que eu sempre falo aqui, é você entender o cliente. Pô, eu percebi que esse cliente já era problema no momento que a gente fez a negociação. No momento que eu percebi que, na visão dele, 5.000 não valia o projeto, e eu repito, o projeto, depois que eu fiz ele, depois que deu toda essa dor de cabeça, eu percebi que o projeto valia mais de 5.000. Se duvidar, ele valia mais de 10.000 reais, tá? Mas assim, logicamente, eu tava começando, então eu não iria cobrar 10.000 reais, eu iria cobrar 5.000. Só que assim, você tem que entender o cliente também. Então, no momento que o cliente começa a discutir demais com você, começa a argumentar muito que o valor tá alto e você começa a baixar, e aí chega num valor que não tá acessível para vocês, aquele cliente muitas das vezes não pode ser um bom cliente. Muitas vezes ele pode ser um cliente que vai te dar dor de cabeça. Assim como esse cliente me deu dor de cabeça. Então é importante vocês terem isso em vista. Então, o resultado é: prestem muita atenção nos clientes que vocês vão trabalhar. Prestem muita atenção nos valores para ver se o valor não vai fugir muito do que você estava idealizando. Use muitas referências para fazer, né, esse escopo, muita referência para fazer o documento. Podem usar qualquer tipo de IA, não importa. GPT, Gemini, Grok. Grok não, no Grok não. É, usem, sei lá, o Cloud para fazer isso, para se organizar. Não que ele vai fazer o documento, mas para vocês conseguirem ter uma base, uma noção, tá? E façam um documento de requisitos, sem dúvidas. E aí eu posso até passar essas dicas para vocês vão assistir esse vídeo e falar assim: pô, agora eu não vou mais cometer esses erros. Só que não, eu tenho certeza que quando vocês forem começar o primeiro projeto de vocês,
vocês vão cometer sim alguns desses erros, porque isso é normal, a gente comete os nossos primeiros erros para conseguir melhorando de pouco em pouco. Então, assim, eu já fiz outros freelances. Eu coloquei que esse foi o meu primeiro freelance, mas esse foi o meu primeiro freelance grande, sabe? Pô, R$ 2.500. Só que aí você leva em consideração, pô, R$ 2.500, só que esse valor eu dividi com o meu amigo, então, assim, com um colega meu. Então, cara, não valeu a pena. Então, o resultado desse primeiro projeto foi isso. Então, com base nesses meus erros, com base na situação, foi isso que eu aprendi. Como que eu meio que me ferrei muito fazendo meu primeiro freelance e como que eu quase desisti dessa área de freelances como programador. Então é isso, galera. Não faça isso. Aprendam com os meus erros. Peguem esses ensinamentos e apliquem quando vocês forem fazer qualquer tipo de projeto, tá? Para qualquer pessoa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, reforço, por favor, curtam esse vídeo, comentem o que vocês acharam e se inscrevam no canal. Beleza, galera? Valeu, tamo junto e falou!